Olá, eu sou o pastor Arthur Benevenuti, missionário da Igreja Luterana aqui na Jamaica, e hoje no Crescendo em Cristo vamos refletir sobre o capítulo número 19 do livro de Êxodo. É o capítulo que conta o que aconteceu imediatamente antes do momento em que o povo de Israel recebe os 10 mandamentos, que é o que vai ser relatado no capítulo 20. Então, o povo de Israel saindo do Egito, aos pés do Monte Sinai, e nós temos então, num primeiro momento, a história da graça de Deus, a ordem da graça de Deus, como Deus é assustador, e a descida de Moisés do Monte Sinai. Então, vamos começar lendo os 2 primeiros versículos. Vamos ler a tradução da Nova Almeida atualizada nos 2 primeiros versículos, que diz no texto bíblico: No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, Israel acampou em frente ao monte. Antes de refletirmos sobre os mandamentos, Deus faz o seu povo refletir sobre a sua intenção, sobre as suas promessas, sobre as promessas de Deus e a resposta do povo. E quando a gente reflete sobre as promessas de Deus e as promessas do povo, é importante que a gente lembre que as melhores intenções não são o suficiente. É necessário mais do que boas intenções diante de Deus. Diante de Deus é necessário arrependimento e perdão. É importante que nós possamos aproveitar essa oportunidade para refletir a respeito das nossas respostas a Deus. Assim como para as promessas de Deus, boas intenções não são o suficiente, também nas nossas promessas. É importante que a gente saiba que as promessas de Deus não são apenas boas intenções de Deus. E por isso, as nossas respostas também não deveriam ser apenas boas intenções. Imagina se as promessas de Deus fossem apenas boas intenções. Né? O povo de Israel, desculpa, eu prometi a terra de Canaã para vocês, mas não vai rolar. Né? Ou se Deus dissesse para a gente, eu queria fazer de vocês meus filhos, mas não vai dar. Eu queria salvar vocês, eu queria levar vocês para o céu, mas não vai dar. Eu queria ter enviado um Salvador, mas não deu. Eu tinha boa intenção. E assim como as promessas de Deus não são apenas boas intenções, assim também as nossas respostas, a nossa vida cristã também não pode ser apenas baseadas em boas intenções. Imagina se fosse. Não é? E a gente às vezes pensa que boa intenção vai ser aquilo que vai resolver a nossa fé, a nossa salvação e a nossa vida cristã. Pois bem, antes de chegarmos aos 10 mandamentos, que é o que vai acontecer no próximo estudo, é importante que nós reflitamos que quando a gente estuda os 10 mandamentos, a gente costuma refletir muito bem a respeito dos 10 mandamentos, mas é importante que a gente também faça a comparação, o que nós costumamos dizer antes de ouvirmos os mandamentos e aquilo que Deus disse aqui em Êxodo, no capítulo 19. É importante que nós lembremos que Deus nos ouve quando nós falamos, também sabe aquilo que nós pensamos e também nos ouve quando nós respondemos a Ele, quando nós respondemos. E nós também somos ouvidos por Deus quando nós fizemos as nossas promessas, os nossos votos. Tá? E é importante que nós lembremos também que Deus quer que nós ouçamos aquilo que Ele diz, que nós ouçamos a Sua palavra. E Deus nos fortalece por meio do ouvir a Sua palavra. E assim, nos fortalecendo por meio do ouvir a Sua palavra, Ele também nos habilita a ser fiéis aos votos que nós fazemos para Ele. E é isso que Ele gostaria que acontecesse. Por isso, quando nós fazemos votos, quando nós fazemos aliança, né, com Deus, ou diante dele, essas alianças, esses votos são importantíssimos. Isso nós costumamos fazer no nosso batismo, isso nós costumamos fazer no momento da confirmação, quando nós casamos, né, quando nós assumimos algum cargo na igreja, quando eu
passei a ser pastor, quando eu fui instalado em cada um dos lugares onde eu comecei a trabalhar, e o seu pastor também, quando foi instalado, ele também assumiu votos. Quando nós assumimos cargos de liderança numa congregação, num grupo de jovens, de servas, de leigos, também estamos fazendo um voto diante de Deus, não só diante das pessoas, e Deus quer que nós cumpramos os votos que nós fazemos diante dele, diante da sua igreja, diante das pessoas, com muita dedicação. Só boas intenções não são o suficiente. E aquele mesmo Deus que estava ali se revelando nos 10 mandamentos para Moisés e para o povo, continua com você também, vai continuar com você durante a sua vida e no cumprimento dos seus votos. Pois bem, aqui em Êxodo capítulo 19, Deus e Moisés estão basicamente dizendo ao povo: confiem em nós. Nós estamos guiando vocês da escravidão para uma terra que mana leite e mel, para uma nova realidade. É importante que nós lembremos que o Sinai era bem longe do Egito e também era bem longe da terra prometida. Quer dizer, Deus fez com que o seu povo, saindo do Egito, não fosse diretamente em direção à terra prometida, mas desviasse o caminho e passasse pelo Sinai. E o Sinai foi importantíssimo para que o povo de Deus chegasse em condições de morar na terra prometida. Então veja, a terra prometida estava ali e Deus nos leva para o caminho oposto da terra prometida, para chegar até lá. E esse caminho é um caminho de deserto. E veja que a realidade do povo era: estamos saindo do Egito, um lugar muito rico, muito próspero, com muitas condições, e estamos indo em direção a uma terra que mana leite e mel, uma terra em que nós gostaríamos de viver, uma terra próspera, uma terra em que coisas boas vão acontecer. E Deus não leva o seu povo de um lugar bom, numa situação ruim, é verdade, mas para outro lugar bom. Antes, Deus os leva para o deserto, numa terra bem pior do que o Egito e numa terra muito pior do que aquilo que eles imaginavam ser Canaã. Mas é nesse deserto que Deus se revela, e quando ele se revela, ele diz: confia em mim. Veja, saindo do Egito, saindo da escravidão, e se imaginem no lugar do povo de Israel, parece que tudo só piora. E essa realidade é uma realidade que acontece conosco também, não é? É importante que nós lembremos que muitas vezes na nossa vida cristã a gente sente as coisas piorando, né? Quando na nossa lógica o que deveria acontecer é que as coisas deveriam sempre melhorar se Deus está do nosso lado, se Deus está nos abençoando, se nós somos filhos de Deus. Muitas vezes parece que Deus nos leva para longe daquilo que nós esperamos na nossa vida cristã. E esse é o caminho da graça. Se a gente vai ver no texto bíblico, isso acontece muitas vezes. Essa é a lógica. Se a gente vai olhar, por exemplo, para o exemplo bíblico da situação que acontece lá em Gênesis, dos filhos de Jacó, a gente vai ver ali que existe um favorecimento aos filhos da Raquel, né, o Benjamim e o José, e esse favorecimento, de alguma forma, envenenou a família do Jacó, do Israel. Poucas coisas trazem piores consequências do que o favorecimento dos pais a filhos determinados. Isso acontece também na família de Jacó. Isso trouxe prejuízo para os irmãos de José e para o próprio José. Um dos prejuízos é a venda de José para o Egito. E por muitos anos, José certamente pediu a Deus: Deus, me tira daqui. Tá? E em outros momentos, alguém ora a Deus e Deus atende imediatamente. A gente vai perguntar, e o José provavelmente se perguntou: por que Deus não me atende imediatamente? Não é? E a gente, normalmente, quando isso acontece, e no texto bíblico isso acontece muitas vezes, não é? Alguém fiel a Deus pede a Deus e Deus atende imediatamente. E a gente pensa: é assim que deveria ser. Mas aí a gente olha para a história de José e a gente se pergunta por que não foi assim na história de José. Deus não é poderoso o suficiente para atender José imediatamente na sua angústia? E essa história é uma das histórias que nos mostram que muitas vezes Deus providencia um tipo fácil, rápido e imediato de salvação. E ele tem poder para isso.
não é? No entanto, algumas vezes a salvação é mais complexa. No caso de José, a salvação era mais complexa. José, os seus irmãos, o próprio Jacó, né, o próprio Israel, todos eles precisavam de um tipo de salvação muito mais profundo. Precisavam que as suas almas fossem salvas. Ninguém reconhece, por exemplo, que é pecador porque alguém lhe contou. A gente precisa que Deus nos mostre isso. E que Ele nos mostre isso de uma forma que a gente não tenha como negar. E só assim a gente reconhece que é pecador e a gente tem a oportunidade de se arrepender. Por isso Deus demorou muitos anos para conduzir José, os seus irmãos e o seu pai à sua graça. E esse é o objetivo de Deus na vida do José, e esse é o objetivo de Deus também na nossa vida. O caminho para a terra prometida é deserto. E essa também é a nossa realidade na nossa vida cristã. A gente pode também lembrar de um outro exemplo, pensando no ministério de Jesus. Quando Jesus fala a respeito do reino de Deus e promete o reino de Deus, um lugar onde o leão e o cordeiro pastarão juntos, e tudo encaminha Jesus para a cruz, que é justamente a imagem oposta daquilo que a gente imagina quando alguém nos fala de um lugar em que leão e cordeiro pastam juntos. É justamente uma imagem oposta àquilo que a gente imagina ser o reino de Deus. Os seguidores de Jesus certamente olharam para Jesus na cruz, para o sofrimento de Jesus, e disseram: não tem como isso ser da vontade de Deus. E não tem como Deus tirar algo bom dessa tragédia. E assim também acontece na nossa vida. Tantas vezes a gente vive situações e a gente ouve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente olha para a situação que a gente está vivendo e a gente se pergunta como. Não tem como algo tão dolorido, algo tão sofrido, contribuir para o nosso bem. E Deus faz esse milagre. Ele é aquele que é especialista em transformar o mal em bem. Nós sabemos que não haveria ressurreição, perdão e salvação se não fosse justamente o sofrimento de Jesus e a morte de Jesus na cruz. E esse é o caminho da graça. O caminho da graça passa pelo deserto. A partir do versículo 4, então, o texto bíblico diz: Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como eu levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. E aqui nós temos uma sequência de 3 elementos que estão presentes em toda a Bíblia. A lembrança dos atos salvíficos de Deus, a resposta do ser humano e bênçãos, que são consequência dos atos salvíficos de Deus e que estão presentes numa resposta positiva do ser humano. Os 10 mandamentos não são colocados diante do povo de Deus para que o povo de Deus obedeça. E só então depois Deus diz: agora eu vou salvar vocês, porque vocês mereceram. Esse é o caminho da graça. O texto fala a respeito de asas de águia. E isso significa Deus dizendo para o seu povo: não tem nada a ver com o que vocês fizeram. A aliança e a salvação que eu dei para vocês não tem nada a ver com o que vocês fizeram. Fui eu que fiz tudo. Eu, Deus. Agora que eu te salvei, por graça, sem merecimento, agora responda como me agrada. Responda por gratidão. A lei e os 10 mandamentos são o melhor exemplo da lei de Deus, da vontade de Deus revelada para nós. A lei será dada para ensinar o povo de Deus a viver a salvação, a viver como salvo. Os mandamentos estão aí para isso. Então a ordem de Deus é primeiro libertação, depois a lei. Quem entende isso serve a Deus e ao próximo por amor. E quem não entende acaba agindo por medo mesmo diante de Deus. Acaba agindo centrado em si mesmo. O seu serviço é condicional. Eu estou fazendo isso para que Deus me dê aquilo que eu vou merecer. E assim a gente se compara com os outros. E a gente acha que pode até cobrar a Deus. Porque aparentemente a gente está fazendo mais e ganhando menos
do que os outros que estão fazendo menos do que nós. As bênçãos são suas e ainda não são ao mesmo tempo. Assim são as bênçãos muitas vezes que Deus nos dá. As bênçãos citadas aqui nesse texto são: vocês serão o meu tesouro e vocês serão um reino de sacerdotes. E também vocês serão uma nação santa. Por que Deus descreve essa bênção dizendo vocês vão ser o meu tesouro? A palavra usada aqui é a palavra usada para se referir a uma riqueza pessoal de um rei. Reis eram monarcas com poderes absolutos. E se você era um rei de um território, tudo aquilo que havia no território era seu. Mas essa palavra aqui se referia a algo que era de propriedade do rei, que ele amava tanto que ele colocava no seu quarto, para admirar frequentemente, para cuidar, para o seu deleite pessoal, para o seu prazer pessoal. Tem gente que é assim com o carro, que cuida do carro também. Tem gente que cuida de algo pessoal também, né? Que aquilo é o seu tesouro. E esse é o tipo de relação que eu quero com você, Deus está dizendo aqui. E essa é uma das bênçãos. Quando a gente ama alguém, a gente tenta descobrir aquilo que essa pessoa gosta e a gente se esforça para fazer o que essa pessoa gosta para vê-la feliz. E então a gente se esforça para fazer a vontade da pessoa que você ama. A gente não usa esses termos nas nossas relações, mas a lógica que está presente é essa. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer ver essa pessoa feliz. E essa é a relação que Deus quer conosco. Você é aceito, e isso é o Evangelho que nos diz, você é aceito, portanto, você obedece a Deus. Existe uma maneira de compreender essa relação entre aceitação e obediência a Deus, que é uma maneira errada diante daquilo que a Escritura nos revela. A gente chama isso de legalismo. Você obedece, então Deus aceita você. Existe uma outra maneira errada de compreender isso, que a gente chama de antinomismo. Você não precisa obedecer e Deus vai aceitar todo mundo de qualquer jeito. E essas são duas diferentes formas de entender a lei e os mandamentos, que a gente vai ouvir em Êxodo capítulo 20, que são erradas. Tanto o legalismo quanto o antinomismo são diferentes, mas igualmente opostas ao Evangelho. A segunda bênção que Deus está prometendo aqui é que vocês vão se tornar uma nação santa. Um diferente tipo de sociedade humana. Vocês vão ser diferentes. O Evangelho vai chegar até o ego de vocês. Vocês não vão mais viver uma vida centrada em vocês mesmos. Deus faz aqui uma cirurgia que nós precisamos em nossos egos. O que é ser uma nação santa? Se a gente vai lá em Mateus capítulo 5 e 6 e ouvimos o Sermão da Montanha, a gente vai ver a descrição de Jesus do que é ser uma nação santa. Depois, Deus nos coloca diante de nós aqui uma terceira bênção. Vocês serão um reino de sacerdotes. Sacerdotes são mediadores, que eram usados para trazer pessoas de fora para que tenham acesso a Deus. E isso significa que vocês vão ser testemunho, vocês vão ser luz do mundo, como Jesus fala no Sermão da Montanha. As maiores cidades do mundo antigo eram construídas em torno de um zigurate. Eram templos, construções em forma de pirâmide, que tinham a intenção de chegar mais perto dos deuses. E lá os sacerdotes faziam sacrifícios aos seus deuses. Então, Deus está aqui se revelando de uma forma dizendo que o Monte Sinai era como que um zigurate de um Deus diferente. Todas as religiões diziam, se você fizer isso, e outras coisas, você então será abençoado. Você vai achar Deus. E o cristianismo diz, em Cristo, Deus desceu para encontrar você. Ele vem e ele desce. Essa é a ideia aqui. Nós não precisamos ser como os cananitas, como todas as outras religiões. Não é preciso fazer como eles faziam, tentar chegar até Deus, como foi feito, por exemplo, na Torre de Babel. E isso não é só um pouco diferente. Esse é o caminho de Deus, que é o caminho da graça. Então, a partir do versículo 7, o texto diz, Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu de uma só voz, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Aqui então, nós vamos ver que Deus
se revela e o povo responde. Esse Deus que se revela é um Deus assustador, né? Nós vamos ver, o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, para que também creiam em você sempre. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, e que eles lavem as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar na sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. E por aí o texto é desenvolvido. E Moisés está aqui, de alguma forma, falando a respeito de um Deus assustador, que é como Deus lida conosco se nós vamos lidar com ele a partir da lei. Se Deus deixasse que nós conhecêssemos a profundidade do nosso pecado, nós não suportaríamos. Nós veríamos que Deus não está sendo injusto quando nós, diante dele, com os nossos próprios olhos, contemplamos a sua santidade. Deus não está sendo injusto se isso acontecer. Lutero fala isso no texto chamado 14 Consolações. Não importa o quanto nós tentemos ser realistas a respeito de nós mesmos, a nossa natureza humana nos faz olhar para o espelho e pensar: na verdade, eu sou uma pessoa boa. A nossa imagem própria normalmente está baseada nas nossas virtudes e no defeito dos outros, e na nossa comparação com os outros. Nós temos aqui um problema, que é o fato de um pecador não poder viver na presença do Deus Santo, e isso é assustador. Então, nós temos aqui um Deus que se revela por meio da lei, e isso é assustador. Mas nós não temos apenas o Deus que se revela por meio da lei, nós também temos graça. Esse Deus também é graça. Ele nos quer nos seus braços. E como ele faz isso? Usando um mediador. Ele manda Moisés descer do monte. A partir do versículo 21, o texto diz: o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse do limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximarem devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. E Moisés então desce. Deus manda Moisés descer. Essa é uma aliança estabelecida no Antigo Testamento. Essa aliança é renovada e transformada numa nova aliança, onde nós também temos um mediador. E é assim que nós temos acesso a Deus, por meio do mediador escolhido por ele. E o mediador é um mediador também, como Moisés, é também um homem em uma montanha. Agora na cruz, Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, que nos traz salvação e que nos traz perdão, que nos permite chegar até Deus mesmo sendo pecadores, porque ele próprio nos promove e propõe e traz até nós o perdão. Que Deus abençoe a reflexão desse capítulo também nas nossas vidas. Um grande abraço. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.